Voilà, c'est bon. Oui, tu peux bien parler en portugais, ça ne me gêne pas. Mais tu me comprends quand même quand je te parle en français? Oui, je comprends beaucoup. Ah, nickel. Mais vas-y, vas-y, parle en portugais. Je vais essayer de te parler en français, en portugais quand même. Et oui, c'est clair, on va se faire comprendre. T'inquiète Tá pas, bom, ça va aller. Ça va? Pode falar em tá português, bom, não tem problema não, tá? tá bom. Eu sou a Rafa, eu E tenho 18 enchanté, mon anos. ami. Eu estudei francês quando eu tinha 14, 15 anos. Sim. Eh, Desculpe a e aí pergunta. Hoje em dia você está com quantos anos? Tipo, faz quanto de tempo isso? eu tenho 18 anos, faz 3 Ah, anos mais ou 3 menos. anos, né? Ah, Isso. legal, bacana. Sim. E aí depois que eu saí, eu parei de praticar e hoje em dia eu falo, mas não é muito bem, eu entendo melhor, Uhum. dá para desenrolar. Sim, Mas eu queria ganhar fluência, e aí tô aqui. legal. E como não sei se cheguei a te perguntar, se foi para você, foi contigo que eu falei, mas o seu intuito com o francês é o quê? Você pretende morar fora, fazer mestrado, pretende fazer o TCF, DELF, algum teste de proficiência? Ou é mais questão assim, tipo, aprender um novo idioma e se desenvolver como pessoa, vamos dizer assim, desenvolvimento pessoal, né? Então, o objetivo realmente é ganhar fluência, mas por uma coisa que eu gosto, não porque eu tenho planos para o futuro. Ah, entendi. Nada aquela coisa muito focada, isso só para eu É, saber, tá? Por que que eu estou aham, perguntando? Porque aqui no Fale Francês de Verdade, eu tenho aulas, tipo assim, várias modalidades. Tem aula em grupo, aula individual, aula VIP, aula focada no... Como é que é o nome? É, acabei de falar no TCF, no TFI, no DELF, entendeu? aham, Então, aí eu teria só que ver contigo, como que você gostaria de ter as aulas, porque é imprescindível que a gente aprenda o francês não somente para falarmos, né? E quando a gente aprende a escrever o francês também, facilita muito a aprendizagem e aham, chegar à questão do objetivo, que é a fluência, né? uhum. Então, como você já estava falando ali, eu já achei que nós iríamos fazer, no caso, eu ia falar a live, a call em francês. Mas eu percebi que você consegue se expressar, como você diz, consegue se virar, né? Tu arrives bien à te débrouiller. Ça te pose pas de soucis, je pense, n'est-ce pas? Então, você consegue estudar e tudo mais. E esse que é o mais importante. Fluência é isso, passar uma mensagem de forma simples e clara, né? Uhum, Mas o que eu quero passar é o seguinte, a gente fechando, estudando, você vai aprender a escrever, você vai aprender a ler, interpretar texto e principalmente tudo isso voltado à oralidade, entendeu? aham, Voltado à questão do viver a língua, porque como você falou, pô, eu quero aprender para falar. E é o que acontecia comigo. Quando eu comecei a estudar inglês, eu queria aprender inglês para falar. E não era o que aconteceu. O que acontece normalmente, né? Eu fiquei muito frustrado com o idioma inglês. E quando eu tive a oportunidade, quando eu fui morar na França, eu achei que, tipo assim, eu já tinha um pouco daquele lastro da questão do inglês. Então, eu já tinha um certo ranço com o francês, você acredita? Eu detestava o francês. Eu achava muito chato, muito difícil, principalmente difícil, porque eu não, a forma com a qual você pode perceber, você já estudou inglês em escolas também? Já, eu fiz inglês também, mas inglês eu Ah, terminei. legal. Ótimo. Então você já percebeu, você sabe como é que funciona, né? A gente chega Aham, lá, começa a estudar gramática, começa a estudar umas coisas, tipo, que no fim das contas, para o dia a dia, para aquilo que a gente precisa, que é o cotidiano, a gente não tem respaldo, a gente fica, tipo, aham. viajando. Você vai falar as coisas, você não consegue criar frase, só fica naquela coisa de repetir ou então seguir o exemplo. Faça como exemplo. Aí escreve, faz livro, fecha livro e no final nada de fluência, né? É verdade. E aí depois, quando eu fui morar na França, estudei, coisa e tal, e voltei para o Brasil, comecei a dar aula. Aí a minha ficha caiu. Aí eu comecei a entender por que que as escolas ensinam dessa forma, e tem todo esse processo, né? Toda essa metodologia engessada e coisa e tal. Infelizmente, envolve a questão do cunho financeiro. Então, quanto mais Uhum, tempo o aluno permanecer ali na escola, melhor para eles. Tá entendendo? Que é o que uhum. aconteceu com o inglês, inicialmente com o inglês, depois com o francês. Eu passei mais de 6 meses estudando. Quando eu fui para a França,
eu não falava nada. Eu só sabia falar je suis brésilien, sou brasileiro, contar até 10, e de resto, ça va. Sério, você ri assim. E eu tinha estudado um monte de conteúdo, um monte de coisa. Só que é aí que eu comecei, vamos dizer, a entender as coisas, né? Aí, chegando lá, eu pensei, cara, agora vai, vou aprender. Estou na França, vou aprender com os franceses, claro. Não, os mesmos livros, falando nisso, deixa eu ver aqui, ó. Não sei se você chegou a utilizar esse daqui, ó. Grammaire progressive du français. Então, ou seja, até esses livros que eu tinha estudado aqui no Brasil, cheguei lá, a gente utilizava no curso, isso no curso da faculdade, né, para aprender o francês, para poder começar as aulas da faculdade. Da mesma Aham. forma, aquele repeteco, aquelas coisas assim. E aí foi quando eu caí em mim, tipo, caí na real e falei, cara, não adianta, desse jeito eu não vou desenvolver. Eu vou ficar aqui perdendo tempo e dinheiro, porque eu tinha que pagar esse curso também, né? Mesmo sendo da faculdade, era um curso pago. Foi quando Uhum. eu comecei a colocar em prática as coisas que a gente estuda. Tipo assim, cara, uma coisa tão simples e boa. Você sabe falar em francês, dar a descarga? Não. Você tá entendendo? Tipo assim, cara, a gente aprende lá um monte de coisa, conjugação, como é que é em É, português? Conjugação, pardon. Conjugação lá do subjuntivo e não sei o que, não sabe falar, cara, eu preciso dar descarga. E aí eu é falei, verdade. poxa, mas vamos lá, te dar descarga, te relaxasse. Como que Te é? relaxasse. Se eu escrever, você tá vendo aí a tela, né? Tô. Ai, Aqui, ó. peraí, deixa eu Te tentar virar a tela. relaxasse. Vou lá, acessar. Ah, aham. Aí, te relaxasse. Uma coisa Relaxasse. tão boba, uma coisa tão ínfima que a gente acaba não sabendo. Não É conseguia verdade. dizer, eu quero, tipo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso. Então é horrível essa coisa, tá? Aí, Rafa, eu preciso saber contigo o seguinte: você tem noção de quantas aulas você pretende ter mensalmente? E a Ah, duração, por exemplo, 8 horas mensais, 12, 3 meses, é a duração, né? 3 meses, 6 meses, um ano, porque aí eu vou te explicar como que é a questão dos valores, do orçamento, tá? aham. Então, eu queria fazer 4 aulas no mês, né? Uma por Uhum. semana. De quantas horas aulas? 1 hora e meia, 1 hora apenas? É, 1 hora, 1 hora e meia, não sei, o que for melhor. Tipo, acho que a princípio 1 hora é suficiente, mas depois, se precisar prolongar, talvez. Sei. Uhum. É porque o que acontece? Pode falar, depois eu falo. Não, pode falar. É porque 1 hora passa muito rápido, tá? Aham. Tipo assim, eu sei que quando às vezes a gente tem aula aí fora, às vezes até monótono, né? Não, você vai ver que 1 hora vai passar muito rápido. Inclusive, se você quiser, eu falei da gente fazer a call, a gente pode fazer uma aula experimental, entendeu? Uns 15, 20 minutinhos, para você entender como que funciona a metodologia e como que eu Uhum. trabalho, entendeu? Aham. Já para você, tipo, cara, passa muito rápido, entendeu? E aí o que que acontece? Normalmente eu falo, quando a gente está fazendo aquecimento ali, já deu 1 hora. Então, é importante que seja pelo menos, sei lá, 1 hora. Isso, se você quiser, pode ser só 1 hora. Aham. Mas você vai perceber durante as aulas. 1 hora e meia é suficiente, 1 hora e 20, entendeu? Uhum. Porque como a gente vai fechar um pacote de horas, não necessariamente todas as aulas você precisará fazer 1 hora e meia ou 1 hora e 20, entendeu? Ah, Leandro, hoje eu estou meio cansado, a gente já 1 hora está de boa. Ou como eu falei, não, Leandro, só 1 hora para mim está de boa. Ok, quem manda aqui, entre aspas, é o cliente, né? Mas é basicamente isso. E, como eu te falei, o enfoque todo é nessa parte de falar. Então, não sei Aham. se você chegou a ver lá no meu Instagram, não sei se eu coloquei também. No meu método são 3 pilares, tá? O primeiro pilar do método Fale Francês de Verdade é a padronização neurolinguística. Como assim? O francês e o português, não somente por serem línguas derivadas do latim, que tem origem no latim, os padrões linguísticos são praticamente os mesmos, tá? Deixa eu escrever aqui para você, por exemplo, você sabe colocar para mim assim, ó, eu quero falar francês hoje, em francês? Ai, eu quero. Eu não sei como que é quero. Calma, vamos lá. Você lembra do verbo querer em francês? Vou te dar uma ajuda, hein? La petite astuce. Lembrou? Je Não? vouloir? Não. Aí aqui ele vai ficar assim, ó. Je
V. Ah, Je já vi. Uhum. V. Esse V, entre aspas, esse é o som, só que a gente vai colocar um leve biquinho para ficar com a pronúncia bem bacana. Por exemplo, você chegou a ter aula de fonética no francês? Mais ou menos. Tipo, eu lembro que eu treinava muito o R, porque saía uma coisa da garganta, né? Sei Sim, lá. o R é aquele R bem da É, que a gente tem como se fosse dar um pigarro, né? Presque é, como cracher quand même. Oui. Mas eu digo assim, por exemplo, a junção do OI, quando você vir, o aham, som, a N, essas coisas. Então, por aham, exemplo, você já viu que são vários símbolos, né? Uns símbolos que não tem nada a ver com o som, né? Tipo assim, meio que você tem que decorar. Então, aham. quando eu tive aula de fonética, dos fonemas, eu achava muito chato, porque tinha vários sinais que tinha que ficar decorando. E eu não gosto de nada que seja decoreba, tá entendendo? Uhum. A minha mente, ela funciona assim, de uma forma muito... Cara, é isso, Ou beleza. aprende ou aprende. Tipo assim, tem que ter um motivo, tem que ter um Aham, porquê. Por exemplo, matemática. Eu nunca gostei de matemática da escola, porque era muita coisa lá a gente não usa. Agora, adição, subtração, multiplicação, divisão, eu gostava. Quando chegava naquelas inequações, aquele monte de... Intrinsecamente, dentro de mim falava, cara, isso é inútil, para que você vai estar aprendendo isso? Das contas, é inútil, porque você aprende tudo aquilo simplesmente para passar numa prova de vestibular. é, Infelizmente. Você aprende um monte de coisa para chegar ali no funilzinho, que aí depois você chega cru na faculdade, não sabe nada, diferente da França, né? Você lá já no liceu, que é o ensino médio, você já escolhe matérias com as quais você tem familiaridade. Então, aham, como você está já no ensino médio, você já está se preparando para a graduação, diferente aqui do nosso, né? Aprende de tudo, chega lá, não sabe nada, aí se forma, vai fazer um mestrado ou uma pós-graduação, aí começa a aprender um pouquinho, mas já de formação mesmo, a gente não aprende é, praticamente nada, né? Infelizmente. E verdade. aí, por quê? Porque envolve a questão do financeiro. O status quo, passados anos, todo mundo igual, nananã, mas tá. Aqui, ó, vouloir é o verbo querer. Je veux, qual foi o contexto que eu te falei? Eu quero falar francês hoje, não é isso? Je Então, vais ó, parler français aujourd'hui. você sabe. Então aí, já sabe, perfeito. Je vais parler français aujourd'hui. Ok. Você lembra do verbo precisar? Não. Não? Vamos lá. Então, ó, como eu falei, eu quero falar francês hoje. Eu havia dito sobre os padrões, né? Olha aqui, a mesma coisa, ó. Literalmente, eu quero falar. Já vou arrumar, tá? Francês hoje. Então, olha só que legal. Quando eu falo assim de entender os padrões, significa o seu cérebro entender, tá? Então, Aham, como eu estava mencionando, esse pilar padronização neurolinguística é o quê? Eu mostrar para o seu cérebro que entre o idioma e o português e o francês não há praticamente diferença. Só que isso, por exemplo, se nós pegarmos um livro desse de gramática ou qualquer outro livro, você chegou a estudar por quais livros? Alter Ego, Connexion? ai, eu não sei o nome do livro, mas eu acho que era parecido com esse, porque tinha uma capa bem azul escura assim. Eu acho que era Ah, assim. sei. Talvez é porque esse aqui é só de gramática. Ele tem uns exercíciozinhos, Aham, mas normalmente o pessoal usa Connexion, Alter Ego, aí tem uns outros, né? Mas uhum, eles seguem um padrão. Como assim? Você iniciou um determinado conteúdo. Primeiro capítulo, pá, tem lá, você estudou, virou a página, entre aspas. Pulou para o segundo capítulo, você não vai mais trabalhar aquilo. aham, Entendeu? O processo cognitivo, o processo de aprendizagem, ele vem por meio da assimilação e da acomodação. Como assim? Quando você olha para as nuvens, você identifica objetos, personagens e coisa e tal. Não necessariamente o Mickey está ali, ou o Pluto, ou uma cadeira, ou um chapéu que a gente identifica. Por que que acontece isso? Porque o seu cérebro ele já conhece, ele já tem uma matriz de conhecimento, então ele correlaciona aquele novo dado com o que você já possui. Aí você olha, nossa, olha o Pluto ali, mas o Pluto não está ali. é, No francês ou qualquer outra língua, funciona a mesma coisa, principalmente com o francês, que tem essa coisa do latim, né? E das estruturas. Só que, se eu não conseguir mostrar para o seu cérebro esses padrões, você dificilmente vai entender, vai perceber essa nuance e conseguir criar as frases. Por quê? O que acontece? Vai estudar gramática,
vai, como eu mencionei, vai estudar aquele capítulo, virou a página, vai para outro, vai para outro, vai para outro. Então, é muito conhecimento, muito conteúdo e pouco uso. Uso, quando eu digo, prático, né? Entendeu? Então, esse é o primeiro pilar, é entender, fazer com que o seu cérebro entenda o padrão linguístico entre o francês e o português, e assim sucessivamente, os dois, né? E ele vem por meio da teoria da aprendizagem de Jean Piaget, que é isso, assimilação e acomodação. Então, o tempo inteiro o nosso cérebro ele pega novos dados, novas informações e correlaciona com aquelas vivências, com aquele conhecimento que a gente já possui. Então, esse novo conhecimento é o quê? O francês. Aqui, a base aqui vai ser o português. Como eu te falei, dar descarga. Poxa, eu sei isso em português. Como é que eu falo em francês? Não sei, porque normalmente não nos passam, né? Você vai ver isso pelo contexto. E quanto mais vivência contextual a gente tem, mais a gente aprende. E o nosso cérebro ele não difere do que é real do que é fictício. Como assim? Imagine se agora, Rafa, você está na Garçon Charles e você tem que pedir lá um bilhete, uma passagem de trem. Tá entendendo? Aí como é que faz? Você não precisa viajar para a França para se colocar no contexto. Então, eu mesmo consigo colocar isso para você. E o nosso cérebro ele não difere, não tem diferença para ele. Quando ele assimilar e fazer essa correspondência, você vai internalizar. Então, você vai aprender mesmo, tá? Desculpa aqui, as cachorras estão latindo. Então, o segundo Tranquilo. pilar... Você tem cachorro também? Eu não tenho cachorro, não. Ah, não? Calma Não. aí, eu vou ter que destravar a porta ali rapidinho, tá? Só um momentinho. Ah, tranquilo, tá bom. Rapidinho. Tá bom. Prontinho, Rafa. Então, nesse segundo pilar, que é o quê? A neuroplasticidade voltada à fluência. Você já ouviu falar da neuroplasticidade? Não. Não? Então, vamos lá. Antes tipo assim, eu sabia ensinar, só que eu não entendia por que eu conseguia ensinar os alunos, tipo assim, a falarem francês em chegar à fluência em 6 meses. Então, eu tive que cavar, pesquisar e entender de onde por que eu consegui criar, entre aspas, um método, tá? Então, a neuroplasticidade nada mais é do que a capacidade do nosso cérebro de desenvolver novas sinapses, entendeu? A partir de um estímulo. Então, o estímulo aqui, o impulso nervoso, é um novo dado, uma nova informação. Então, eu entendo o idioma francês. Quando você, por exemplo, eu pego aqui o idioma francês e consigo mostrar para o seu cérebro que ele é tão equiparável ao português e, seguindo uma sequência lógica de lições e exercícios, você vai praticando e vai vivendo a língua na sua essência, você vai desenvolvendo novas sinapses. Então, como é que eu falo? Essa conexão, essa rede de novas sinapses entre os neurônios faz com que a informação passe de forma mais fluida. Então, você aprende realmente de forma mais eficaz e mais simples. Porque você não vai ficar tendo que decorar nada, você não vai ter que ficar conjugando verbo de forma aleatória, porque eu fazia isso. Sabe as folhas de A4? Eu tinha, por exemplo, esse verbo aqui mesmo, ó, vouloir. Eu tinha muita dificuldade com ele no início. Eu lembro, eu só não tenho mais porque eu joguei fora, mas eu tinha folhas A4 assim, ó, desse verbo conjugado. Je, tu, il, elle, nous, vous. Je vais, tu vais, il vais. Só a conjugação na folha assim, ó. Aí tinha aqui, ó, 4 vezes, 4. Tipo assim, até o fim. Eu achava que se eu fizesse, eu ia aprender. Só que o nosso cérebro, a gente aprende por assimilação e acomodação. Então, quando você era criança, por que a gente aprendeu o nosso idioma? Porque a gente vivia o contexto. Inicialmente, os fonemas, né? A gente não identificava ainda. Ba, be, coisa e tal. Quando bebê, depois uma palavra, depois o contexto. E vivendo a língua ali, a gente foi desenvolvendo. Então, basicamente, esse segundo pilar, eu consigo desenvolver novas sinapses, uma rede de conexões neurais para que o idioma francês ele fique vívido. Vívido, quando eu digo, ele consegue passar com uma maior fluidez.
Quando você, por exemplo, eu te perguntar assim, ó, você já estudou, fala assim para mim, ó, deixa eu ver aqui, eu posso falar português com você? Você consegue trazer para mim essa frase em francês? Eu posso falar português com você? Je peux parler portugais avec toi? Très bien. Ou seja, você conseguiu desenvolver a frase porque você tem esse caminho neural já definido. Agora, se eu te falar, faz essa frase para mim no passé composé, ou seja, no pretérito perfeito. Eu pude falar português com você. Você consegue? Você lembra, vamos dizer? Como você já estudou, talvez aí no caminho neural esteja pronto, entendeu? Mas tente aí, você lembra? Ó, eu pude falar com você em português. Pera. Tenta lembrar aí. Se não Je... conseguir pegar o eu pude, tente pelo menos uma parte da frase. Vamos lá, vai tentando. Não sei. Ó, eu sei Nada? que eu estava. Je suis allée. Não, je suis allé, eu fui. Eu fui, é. Eu E estava, vai ser esse aqui, ó. Deixa eu até anotar para você, principalmente quando, ó, você pensou uma coisa, falou outra. Isso, o que que acontece? Essa assimilação, essa acomodação, ela foi assimilada e acomodada de uma forma, vamos dizer, errônea. E acontece uhum. muito no inglês, no francês, tá? Por exemplo, essa questão, eu estava aqui, a gente vai utilizar o verbo être, né? J'étais, que é o être. J'étais. Ele no infinitivo aqui para você. Être, ser e estar. No presente, quando eu utilizo aqui, por exemplo, ó, je suis, eu sou brasileiro. Je suis brésilien. E aí no feminino eu vou adicionar mais um N e um E. Eu sou brasileiro. Mas se eu estivesse falando assim, eu estou no Brasil. Je suis au Brésil. C'est ça. Je suis au Brésil. Então, é a mesma coisa, né? É o mesmo verbo. Beleza. Aí, quando se trata do imperfeito, j'étais. Imperfeito no português, do verbo ser e do verbo estar. No ser era o quê? Eu era, não é? Eu estava. No francês vai ser isso. Então, j'étais, eu era, eu estava. Aí, normalmente, o que acontece com os alunos, a maioria, e que acontecia comigo, ele vai trabalhar aqui, ó, o passé composé do être, então, le verbe auxiliaire plus son participe, j'ai été. Ele internaliza isso aqui como eu era, eu estava. E aqui, qual é o contexto? Pretérito perfeito. Português, você lembra? Pera, eu era? Não, esse aqui, ó, por exemplo, ó, vou pegar o verbo ser e o verbo Ah, estar, você vai colocar para mim no português no pretérito perfeito, que é o passado normal. Ó, eu comi, eu trabalhei, eu vivi. ah. Qual é o passado do verbo ser? Você lembra? Digamos, você Eu não entendi. não entendeu? Não. É porque eu estou tentando te mostrar o seguinte: quando a gente não assimila de forma correta, fica complicado. A gente acaba criando vícios, entre aspas, de linguagem. Por exemplo, ó, eu fui, eu estive. É isso aqui em francês, j'ai été. A maioria dos alunos entendem o j'ai été como eu era, eu estava. Então, eles Ah, associam tá. já de forma errônea, E entendeu? esse aí eu fui. Eu fui, eu estive, que é o Ah, passé composé, entendeu? Aí ele chega aqui, j'étais. Aí ele já mistura, eu fui, eu estive, já trocou as bolas, entendeu? entendi. Por quê? Porque é a mesma coisa, é o mesmo padrão linguístico. Então, eu fui, eu estive. Por exemplo, eu estive em Paris no ano passado. J'ai été à Paris, calma aí, l'année dernière. Eu estive em Paris no ano passado. Uhum. Rafa, eu fui legal com você? Rafa, est-ce que j'ai été sympa avec toi? Eu fiz o mesmo uso, eu utilizei o mesmo verbo, só que agora em outro contexto. Agora foi o quê? Do ser. Esse daqui foi de estar. Eu estive em Paris. E esse aqui, ó, é do ser. J'ai été sympa avec toi. Entendeu? Então, Aham. primeira coisa, se o aluno ele não consegue
entender os contextos no português, mais difícil para ele jogar para o francês. Porque o cérebro ele vai fazer isso automaticamente. Assimila, acomoda, assimila, acomoda. Pô, se eu falo, igual você colocou aqui para mim, como é que eu falo essa frasezinha? Eu quero falar francês hoje, em francês. Je vais parler français aujourd'hui, você já sabe. Vamos lá. Eu quis falar francês ontem. Lógico que aqui a gente está fazendo uma coisa mais cru, né? Quando a gente for ter aula, eu vou te dar toda a base, vou te dar toda a sequência de lições, todo o material, entendeu? Então, tudo você vai ter vamos dizer, você vai ter um atalho na palma da mão. Isso aqui é só para você ter mais ou menos uma noção de como que funciona e das nossas dificuldades nessas coisas simples, entendeu? Mas vamos lá, tenta lembrar, ó. Eu quis falar francês ontem. Como que eu diria essa simples frase? Não sei. Eu quis. Já. Não sei. Bora lá, ó. Eu quis falar francês ontem. Então, como aqui, ó, eu quis. Esse é o passado do verbo querer no português, não é? Eu quis. Perfeito. Como que eu digo a conjugação verbal equivalente no francês? A gente vai fazer uso do passé composé, porque a linguagem oral, a gente sempre vai utilizar o passé composé. Na escrita, também, mas normalmente, quando se trata da literatura, artigos científicos, coisas e tal, a gente utiliza muito o passé simple, que é a mesma coisa do pretérito perfeito, só que ele não precisa de um auxiliar, de um verbo auxiliar. Então, aqui, ó, eu quis. Vouloir, querer. Qual é o particípio dele? Voulu. Então, pronuncia aqui comigo. Como é que eu digo isso aqui? Ó, seria querido, querida, tá? Esse é o particípio do verbo querer. Então, ó, voulu. Voulu. Perfeito. Então, eu quis. J'ai voulu. Agora termina o restante aí para mim. J'ai voulu parler français. Como on dit ontem? Hier. C'est ça. J'ai voulu parler français hier. Com o meu professor. Avec Vamos lá. mon professeur. Eu quis falar francês ontem com o meu professor. J'ai voulu parler français hier avec mon professeur. Très bien. C'est ça. Mas hoje eu não quis. Aí, ou seja, a gente já vai entrar no âmbito da negação no passado. Tenta aí, vai lá. Vamos ver se você consegue lembrar. Mas hoje eu não quis. Mais aujourd'hui, Très bien. je ne voulais pas. Não, a gente sempre no passé composé, a gente vai negar o auxiliar. Então vai ficar assim: j'ai voulu parler français hier, mais aujourd'hui. A gente vai negar o auxiliar. Faz a negação aqui dele para mim. Ó, aqui está dizendo eu tenho, literalmente, né, Gé? Beleza. Se eu disser eu não tenho... Je n'ai voulu. Je n'ai pas... Tá. E aí você adiciona o particípio. Entendi. Mais aujourd'hui, je n'ai pas voulu. Eu já sei que se trata do contexto de falar francês, mas aí para ficar melhor, para desenvolver bem essa sinapse, essa cognição, hoje, mais aujourd'hui, je n'ai pas voulu falar francês. Então, vai lá. Mais aujourd'hui, je n'ai pas voulu. Quoi? Parler français. É ça. Aí desenvolve toda essa parte bonitinha, entendeu? Mas é simples. E aí, o tempo inteiro a gente estará o quê? Praticando de forma prática. E não decorando nem nada, mas o quê? Realmente desenvolvendo as sinapses, tá? Outra coisa, o que eu consigo fazer é o seguinte, eu utilizo muito o princípio de Pareto. Você conhece o princípio de Pareto? Já ouviu falar? Não. É basicamente assim, ó. Ele explica que 20% de onde a gente foca traz resultados, traz 80% de resultados. Um exemplo, 80% da riqueza mundial está na mão de 20% das pessoas, tá? Então, 20% das pessoas no mundo detêm 80% da riqueza.
Se eu for estudar pela metodologia tradicional, ele vai fazer com que eu aprenda 80% de todo o idioma francês e, no fim das contas, eu tenho um resultado de 20%. Ou seja, eu não atinjo a fluência. Eu sei de muita coisa, mas esse 20% aqui, pouco me é utilizado, ou quase nada. Então, o que, que eu faço? Eu coloco você para focar nos 20% realmente que são importantes, de expressões, de verbos, de palavras, de todo o francês, só que esses 20% vão te trazer um resultado de 80%, entendeu? Entendi. Então, Aham. aqui não significa que você vai ter que estudar 1 hora, 1 hora e meia, que eu fazia isso, e era chato, era maçante. Você vai estudar apenas de 10 a 15 minutos, entendeu? Só que realmente de forma eficaz. Entendeu? É basicamente Entendi. isso. Então, eu consigo fazer com que você, lógico, você já é fluente em um idioma, perfeito. Você já lê, você já escreve. Então, eu utilizo tudo isso ao teu favor, Aham. entendeu? Você vai ler em francês, você vai escrever em francês e você vai falar em francês, tá bom? Quer perguntar alguma coisa? Tá entendendo mais ou menos? Tô entendendo tudo. Tô achando bem legal. Ah, não, que ótimo. Eu tô te explicando, tipo assim, bem com uma visão mais holística, entendeu? Porque eu não tô com Aham. uma lição aqui, mas daqui a pouquinho eu entro nessa questão. Eu vou te dar dois verbozinhos, alguns substantivos e já você já vai, tipo assim, falar até, tá? E o terceiro pilar aqui do Fale Francês de Verdade, Rafa, é o seguinte, é o viver a língua. Então, o que você vai aprender comigo, você vai utilizar no seu dia a dia. Você não Uhum. vai ficar aquela coisa, cara, um monte de regra gramatical, um monte de verbo conjugado, que no dia a dia você pouco ou quase nada, tipo assim, nem vai fazer uso. Então, o que eu vou te ensinar é o francês que você vai precisar. Seja para escrever, por exemplo, em uma prova de um teste de proficiência, eles não querem saber se você sabe gramática. Eles querem saber se você sabe se expressar de forma escrita. Na oralidade ali, no teste oral, o examinador não quer saber, nossa, vamos ver, conjugue o verbo vouloir no subjuntivo. Ele não vai te fazer isso. Ele vai te perguntar e vai saber, ele quer saber se você consegue passar uma mensagem de forma simples e clara. Ele quer saber se você consegue falar francês de forma eloquente, mesmo com erros, tá? A gente não erra em português, na escrita, muitas vezes na oralidade. Agora, imagine o idioma estrangeiro. É normal o erro. Só que o intuito da língua é o quê? Passar uma mensagem de forma simples e clara. Então, a fluência nada mais é do que isso. E eu Uhum. percebo na questão de fluência, muitas pessoas colocam, nossa, fulano é fluente, não sei quem é fluente, como se fosse, nossa, né? A fluência é um pedestal, né? C'est la crème de la crème. E não, uma criança com 2, 3 anos, ela é fluente. Ela é fluente em português. Se ela começar a estudar outro idioma, ela consegue ser fluente. Por quê? Ela vai se fazer expressar na língua. Então, é basicamente isso. É simples. Só que eles criam todo um processo inverso. Quando a gente vai estudar gramática de português, a gente é fluente, não é? Tá Aham. lá na escolinha, você já é fluente. Ah, vamos estudar os verbos, conjugação, gramática. Agora, por que que quando a gente vai estudar um novo idioma, Tem eles que ser o querem contrário. começar isso? Você não é fluente. Aham. Aí ele vem e te fala, não, você tem que pensar em francês, você tem que pensar em inglês. Mas como que você vai pensar em um idioma se você não tem uma matriz de conhecimento? Aham. Entendeu? E aí Entendi. você engole aquilo, porque você não sabe, quando a gente não sabe, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei, e a gente baixa a cabeça e vai. E quando eu digo vai, é o seguinte, vai pagando mensalidade, vai comprando livro caro, vai perdendo tempo e dinheiro. Só que a questão do tempo, cara, o tempo não é mais, não volta mais. Passou 3 anos. Eu tenho alunos que passaram 6 anos, 8 anos estudando francês e não são, tipo assim, não eram fluentes. Imagine para ele quão frustrante é. 8 anos, o tempo quando ele olha para trás. Isso eles me falam. E não somente isso, a questão do dinheiro. O dinheiro a gente recupera, mas o tempo não. Entendeu? Uhum. Mas é isso, então. Primeiro pilar, padronização neurolinguística. Segundo, neuroplasticidade voltada à fluência. E o terceiro, viver a língua. Você vai utilizar no seu dia a dia, entendeu? Aham. Aí, vamos lá. Eu vou pegar esse verbo aqui. Eu vou rapidinho, deixa eu só copiar isso aqui. Colocar num bloquinho de nota aqui. Rapidinho, Rafa. Tá bom. Você está de férias? Tiver um vacância? Eu terminei o terceiro ano passado
E Aham. agora eu tô estudando para o vestibular. Ah, entendi. Então você está na matemática, na física, nas equações, inequações, né? Exatamente. É. Eu sei como é que é. E você pensa fazer o quê? Tu pensa faire quoi? É, fazer arquitetura e urbanismo a princípio, mas Que também legal. gosto de engenharia química. Ah, muito bacana. Que massa. Mas então você gosta de cálculo, né? Gosto. E eu falando lá, nossa, cálculo e matemática e não sei o quê. Os números Ó, em francês, todo mundo fala que é difícil e foi o que eu mais achei interessante. Eu fiquei tipo, gente, é não, muito é porque ali, cálculo. não, não é difícil, é porque essa que é a questão. Quando a gente não entende uma coisa, ou tem dificuldade, a gente tende a dizer que ela é difícil, né? Uhum. Mas quando aquilo faz sentido para você, essa que é a questão. Vamos simplificar tudo isso que eu te falei. Eu consigo fazer com que o francês faça sentido para você, do ponto de vista da Sim. escrita, quando você vai falar e quando você vai ler. Porque eu trago a correlação com o português. Se Uhum. português você já domina, é o teu, vamos dizer, você está ali na borda da piscina, tá tranquilo. Agora você vai ter que ir lá no fundo. Só que como que você vai no fundo se você só fica ali na bordinha e dá medo? Agora, quando você Uhum. entende que aquele fundo não é nada fundo, é raso, você vai com maior, você vai com segurança, você vai tranquilo. E é isso. Aí você vai sair falando com naturalidade e segurança, entendeu? Ó, vamos lá, vou Uhum. praticar contigo um pouquinho. Vou trabalhar aqui dois verbos, tá? Então, o primeiro, vouloir, e o segundo, eu vou trabalhar o verbo aller. Com apenas esses dois verbos já dá pra gente fazer um estrago. Como assim? Dá pra gente trabalhar muita coisa, tipo assim, se expressar com muita coisa. Qual é o primeiro aqui mesmo? O que ele significa, Rafa? Querer. Querer. Excelente. Então, como é que eu digo eu quero? GV. GV, você sabe, já ia escrever, mas é isso mesmo, ó. GV. Ou seja, você já ouviu a pronúncia, você leu, logicamente, durante a aula eu já ia te passar o contexto seguinte, ó, você vai escrever tal coisa. Ou seja, você ouviu, você viu e você escreveu. Então você consegue assimilar muito mais rápido, Uhum. entendeu? Então, por exemplo, ó, eu quero falar francês com você hoje, bem simples. É para eu falar? Isso, coloca para mim aí em francês, por gentileza. É, Eu quero falar francês com você hoje. je vous parle français avec toi aujourd'hui. Très bien. Por que eu vou morar na França? Parce que Eu vou. je vous Calma, je- aí a gente vai entrar nessa questão. Olha aqui, esse aqui é o verbo ir. Olha só. uhum. Eu vou, je vais. Eu posso, no caso, eu vou até indicar que você utilize essa pronúncia abertinha, je vais, para que você não se confunda aqui no je vais. Então, os alunos normalmente eles se confundem aqui, ó, je vais, que eu posso pronunciar isso aqui dessa forma, je vais, só como se fosse o V sem biquinho, sem nada. E Je esse vais. aqui é o V, só que com biquinho, je vais. Então, aí o Entendi. cérebro já confunde tudo. Então, ou seja, vamos deixar todas as informações como eu te mencionei. Quanto mais claro, quanto mais organizado estiver, isso como eu te mencionei, vem pela sequência lógica de lições e exercícios. Je vais, fechadinho, eu quero. Então, por exemplo, eu quero falar francês. Je veux parler français. Très bien. No ir, a gente vai trabalhar a pronúncia um pouquinho mais aberta. Je vais. Então, abertinho, ó, je vais. Eu vou Je vais. falar francês. Vai lá. Eu vou falar francês. Je vais parler français. Voilà, cessar. São contextos totalmente distintos e você já aí, ó, já tirou de letra. Então, me ajude aqui novamente. Eu quero falar francês. Como é que vai ficar? Je vais parler français. Je veux parler français. Très bien. Pronto. E nesse aqui, eu vou falar francês, que é o futur proche. Je vais parler français. C'est ça. Je vais parler français. E voilà. Entendeu? Então, você não tem que ficar decorando verbo nem nada. Você tem que internalizar. Como é que é comer em francês? Pera. Mon, Hã? mon, mon, G.
Ah, Manger. manger. Uhum. Voilà, c'est ça. Então, vamos lá. Como é que é comer? Manger. Très bien. Eu quero comer. Je vais manger. C'est ça. Eu quero comer agora. Je vais manger quoi? Man, Maintenant. c'est ça. Maintenant. Uhum. Voilà. Então, vamos lá. Eu quero comer agora. Je vais manger maintenant. Très bien. Como que ficaria como uma pergunta? Tipo assim, eu quero comer agora? Je vais manger maintenant. Voilà, c'est ça. C'est super. Oui, très bien. Você entendeu? Você ficou meio que Uhum. na dúvida, mas aí você foi lá e puxou do português. Cara, eu quero comer agora? Entendeu tudo, porque é isso. A entonação da qual a gente vai utilizar no francês, e assim como a gente já utiliza no português, é essa. Quando eu afirmo, eu vou falar no francês da mesma forma que eu falo português. Quando eu vou Uhum. perguntar, em suma, a forma mais utilizada pelos franceses de se fazer uma pergunta é a entonação, ou seja, a mesma forma que a gente utiliza no português. Uhum. Embora tenhamos três formas diferentes de se fazer uma pergunta no francês, mas são simples, são padrões também. Na negação, eu não quero falar francês, como é que vai ficar? Eu não quero. Isso, está no presente. Então, Je lembra ne, lá, são duas coisinhas só que você vai precisar, tá? je ne veux pas parler français. Voilà, parfait. Ou seja, olha só, eu vou precisar apenas. A estrutura aqui vai ficar basicamente. Eu nem vou mexer nela, eu só vou adicionar o ne e o pas, olha isso. Je ne veux pas parler français. Uhum. Então, novamente, eu não quero falar francês, Je ne veux pas parler français. mas eu quero falar português. Mais je vais parler português. 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 Très bien. Português ou português, tá? A gente vai ter esses dois sotaques. Quanto mais ao norte a pessoa estiver, mais abertinho ele é. Français, s'il vous plaît, man, tá? L'accent parisien, que é o acento parisiense, mais ou menos. Ah. E no sul, que é onde eu morava, a gente trabalha ele um pouquinho mais fechado. Maintenant, s'il vous plaît, tá? Français. Mas os dois estão corretos. E agora, por exemplo, como é que é mesmo? Eu vou falar francês? Je vais parler français. Beleza. Eu não vou falar francês. Je ne vais parler français. Lembra lá, olha só a negação. Ah, je A ne estrutura veux vai ser... pas parler français. Isso, só que esse aqui eu não quero. E agora você vai utilizar ele no eu vou. Eu vou, je vais. Eu não vou, je ne vais pas. Então vamos lá. Eu não vou falar francês. Je ne vais pas parler français. Très bien. Por que eu vou falar português? Parce que je vais parler português. Como que é? C'est ça. Português ou português. Eu vou escrever para você, ó. Je vais parler français. No caso, a gente trabalhou a negação, né? Uhum. Je ne vais pas parler français parce que je vais parler português ou português, tá bom? Pronto. Basicamente, em todo momento, quando a gente precisar falar português, inglês, francês, qualquer idioma, vai se resumir nisso aqui, ó. Frases afirmativas, que podem entrar como apenas afirmação, né? Uhum. Frases negativas e perguntas. Sobre as perguntas, perguntas afirmativas e perguntas negativas. Ou seja, para falar qualquer idioma, você só precisa saber isso. Criar frases afirmativas, frases negativas, perguntas afirmativas ou perguntas negativas. Quando eu te dou todo esse respaldo, toda essa base, você fica independente. Essa que é a questão. Quando eu voltei da França, eu consegui, vamos dizer, com 3 meses, no início eu passei muito perrengue. Comecei a estudar lá no processo de metodologia tradicional na França, era horrível. Era muito frustrante, porque eu não conseguia falar, até mesmo as dúvidas que eu tinha, os professores não entendiam, eu me sentia burro, era horrível. Tipo assim, eu tinha uma dúvida de uma coisa, eu percebi que ele não tinha entendido a minha dúvida. Aí eu falava, poxa, como é que eu vou falar? Isso eu
fazendo aquele esforço de me fazer compreender. Aí foi quando eu te mencionei, caiu a ficha, eu comecei a utilizar tudo que eu já havia aprendido, só que voltado para um contexto prático. Para isso, você pode até achar engraçado, eu pegar minha bicicleta e fingir que eu estava perdido. Eu morava em Aix-en-Provence nessa época. Eu fingi que estava perdido para poder puxar assunto com as pessoas. Então eu chegava, bonjour, monsieur, excusez-moi, você, e tipo, mostrava assim, aí começava a puxar assunto. Ele via que eu era estrangeiro, me dava papo e eu ia praticando. Ou seja, eu trazia aquilo que eu estava estudando de forma prática, né, no cotidiano, com as pessoas. Então, eu fui na contramão do que eu estava aprendendo na França ou na escola e tudo. E aí, com 3 meses, eu já conseguia me comunicar. Mas aí, com 6 meses mesmo, que eu fiquei fluente. Como assim? Eu falava o que eu quisesse. O que eu quisesse. Presente, passado, subjuntivo, tudo eu conseguia. Então, da partir daí, foi só o quê? Lapidando o diamante, tá? Aí, quando eu voltei da França, eu comecei a dar aula. Comecei a dar aula em escolas. Aqui, eu moro em Brasília. E eu já tive vários problemas, né? O que que acontecia? Eles tinham os métodos deles, a didática deles, e falavam, ó, você tem que fazer assim, nananana. Só que eu sabia que aquilo não ia trazer resultado. Então, na minha aula, eu fazia do jeito que eu queria. Só que o que acontecia? Os alunos começavam a falar. Tipo, realmente, eles com 3 meses conseguiam já ter exãs, desembaraço, né, fluência. Com 6 meses, eles caíam fora da escola. Então, e por quê? Porque foi que nem eu, eles conseguiram atingir a fluência, eles criaram independência. Quantas vezes eu fui chamado naquela, como é que é o nome? Na sala lá do pedagogia, né? O coordenador pedagógico para falar, Leandro, você não pode fazer, você tem que seguir o cronograma, você tem que seguir a metodologia, ou seja, vai folha por folha, volta, nunca mais vê aquilo. E tá, tipo, aí eu falei, cara, não, para mim já não dá mais, não aguento mais isso. E aí eu fiquei só dando aula particular, particular. E todos os meus alunos, incrível que pareça, dava mais ou menos 6 meses, ficavam de boa. Falavam, Leandro, obrigado, tipo assim, tô tranquilo. De início, eu ficava um pouco chateado. Eu falava, poxa, agora que o cara tá aprendendo, tá falando, tá independente. Só que aí é isso. A gente quer, ou seja, eu estava preparando os alunos para isso, para serem independentes, não ficar dependendo de professor, de escola, nem de nada. E aí foi quando eu falei, cara, a pandemia começou, coisa e tal, e eu tive que migrar para o online, né? Tive que me adaptar. Eu tinha vergonha. Tipo assim, posso dar aula para uma sala com 500 pessoas ali ao vivo, mas na internet aquilo me dava não sei, aquela coisa de ir para o fundo, né? Eu não tinha noção da coisa da internet e ficava meio grilado, de onde que ia parar isso, né? Mas é bom. Hoje em dia eu vejo, cara, me arrependo, porque eu já tive vários alunos falando, poxa, Leandro, você tem que fazer um Instagram, você tem não sei o quê. Eu era meio bicho do mato. Não gostava disso. Só que aí chegou o ponto de ter que botar a cara, né? Mas em suma é basicamente isso, Rafa. Frases afirmativas, frases negativas, perguntas afirmativas e perguntas negativas. Quando você aprende isso, você fica independente, você fala tudo o que você quiser. Porque, como eu te falei, ó, aqui a gente está no presente. Eu não quero. Je ne veux pas parler français. Se eu for trabalhar aqui no passé composé, eu quis, vou trocar aqui o francês, vou colocar em inglês. Eu quis falar inglês. Você lembra lá que nós já vimos como é que é o eu quis? Ai, pera. Ó, vou te ajudar, vamos lá. Muita informação para uma só aula, Que né? Entre aspas. voulu, Voulu. voulu, Voulu. Então, voulu. sempre que a gente for... Isso. Aquela questão dos fonemas que eu te falei, que eu não gostava, por quê? Porque tinha que ficar decorando. E é simples, ó. Sempre que eu vir a junção do O e do U, eu vou pronunciar com som de U do português. Sempre, qualquer palavra. VU, é como se eu estivesse falando. Eu vou escrever a forma com a qual a gente vai pronunciar esse voulu, tá? Opa, se tem U na palavra ali, a gente vai pronunciar com som de I. Do português, o I mesmo. Só que é um I com um leve biquinho. Então fica assim, ó. I, I, I. Ou seja, como eu falei, deixa eu escrever aqui a pronúncia. Isso aqui a gente vai pronunciar assim, ó. Entre aspas, vou ter um acento, porque como é oxítono, a gente vai puxar a última sílaba. Então vai ser isso aqui, ó. Vuli. Esse é o som. Vuli. Vai lá. Pronunciei comigo. Vuli. Li.
Primeiro o som. Você tem que criar essa associação no seu cérebro, tá? Porque o que que acontece? O aluno, ele vem e faz o biquinho, só que ele fala som de U. Ele fala assim, ó, voulu. Lu é diferente de li. Li, Tá. lu. É sutil, mas é muito remarcável. Como é que é em português isso? É perceptível, entendeu? Então, ou seja, esse é o som. Você tem que associar, quando eu digo você, o seu cérebro, o som. Vamos lá, ó. Vouli. Vouli, Vouli. Vouli. vouli, Uma fois, 3 vezes, bora lá. Vouli, 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 vouli. Agora vouli, vouli, vouli com um biquinho. Então, vouli, vouli, vouli. vouli, Vas-y, vas-y. C'est ça. Troisième fois. Vouli. vouli. Pronto. Aí você consegue falar de forma correta, sem fazer a leitura de voulu, fazendo biquinho com som de U. Porque o aluno ele associa, U tem biquinho. Tem. Só que não é som de U, é som de I. Entendeu? E Uhum. quando a gente não assimila isso, quando o assimilar que eu digo, quando a gente aprende isso de forma errada, é mais difícil de tirar Uhum. aquele erro e colocar o correto, né? Beleza? Então é basicamente isso. Voulu. Ou seja, eu quis. A gente vai trabalhar o voulu. Então eu quis, como é que vai ficar? Je J'ai voulu, voulu. J'ai voulu. Então eu quis falar francês. j'ai voulu parler français. Voilà, j'ai voulu parler français. Agora você vai perguntar para mim, tá? Na questão de você, vai ficar assim, ó. Como é que é o você mesmo no francês, de modo mais polido? Vous? Vous, parfait. Você lembra do você tem? Ai, pera. Vous, Uma vous, liaison, avec une liaison, com uma ligação, hein? Vous a, vous vous a, avez, bora lá, vous avez. vous avez, Parfait. vous Então, avez. você tem. Logicamente, é só para você lembrar, tá? Vous avez. Só que agora eu venho e adiciono o quê? O devido particípio, porque a gente vai colocar o passé composé, tá? Vous avez voulu. Você quis. Ou vocês quiseram, porque ele envolve também o plural. Então, não adianta só pensar sempre no singular. Eu tenho que lembrar dos dois, raciocinar nos dois. Uhum. Você quis, como é que eu digo? Vous avez voulu parler français? C'est ça. Vocês quiseram falar francês? Ok, Como é que vai ficar? Vocês quiseram? Vous avez parlé français? Vous avez voulu parler Voulu parler français. français. En fait, c'est la même chose. É a mesma coisa. Entendeu? Só Tá, que entendi. se você só assimila singular, 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 quando eu te igual agora. Se eu não te trabalho para o plural, é uma coisa que você sabe, só que Uhum. aquele caminho neural não está ali, não foi feito. É como, imagine um matagal. Quanto mais eu cortar e deixar tudo bonitinho, não é mais fácil de passar? Uhum. É isso. Eu consigo cortar o mato de tal forma que fica muito fácil de você caminhar. Você caminhar como assim? O francês andar pela sua cabeça, pela sinapse. Entendeu? Uhum, entendi. É isso. Agora, olha só que bacana. Isso aqui eu estou, tipo assim, já fazendo uma coisa mais como você já estudou, te mostrando como que é modulável, tá? Então, nenhuma Uhum. aula que nós tivermos, e até nos meus cursos online, nenhuma aula é igual. Porque eu entrego online, eu entrego ao vivo, online, quer dizer, eu entrego ao vivo. Eu tenho as aulas gravadas, só que eu prefiro, eu gosto de estar ali com os alunos, entendeu? De estar interagindo, ter esse feedback. Porque é quando você está ali com o aluno que você identifica. Poxa, ele não entendeu bem, não sei o quê, nananã. E as turmas, elas são, entre aspas, reduzidas também, tá? Para eu poder ter esse respaldo de estar com vocês. Então, olha só, na negação, como eu te disse, o ne e o pas, no passé composé, eles vão aqui no auxiliar. Então, como é que vai ficar aqui? Vous ne Isso. Primeiramente, a gente vem e coloca tudo bonitinho. Vous ne, avez pas. beleza. Vous ne avez pas. Só que o que está acontecendo aqui, Rafa? São duas vogais juntas. Então, Então, coloco N e apóstrofo. parfait, você sabe. E qual que é o nome disso? Você lembra? Não.
Bora lá. Aqui nós temos uma elision, ou a famosa contraction, que a gente fala Ah, no tá. português, tá? Aham. Podemos utilizar os dois termos, em contraction ou em elision. Uma elisão que a gente também fala no português. Ou seja, vamos lá. Como é que ficou agora? Você não quis falar francês? Vous n'avez pas voulu parler français? C'est ça. Vous n'avez pas voulu parler français? Français? Pronto. Você já está falando aí, digamos, passé composé na negativa, que os alunos ficam totalmente, on dit en français, ils se creusent trop la tête, eles quebram a cabeça para criar isso aqui. Por quê? Porque ele não entende o padrão da estrutura. Aham. E quando eu digo ele não entende, o cérebro dele não entende, porque a metodologia não mostra aquilo com uma forma clara, para que o cérebro dele crie assimilação e acomodação e pá, ele consiga sozinho. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que com G, tá? Com o pronome G. Você que vai colocar para mim, ó. Nós trabalhamos aqui o vous avez voulu, você quis, né? Vocês quiseram, vous n'avez pas voulu. Então, antes, rapidão. Isso aqui, vocês não quiseram falar francês? Como é que eu vou te falar? Vocês não quiseram, plural. Como assim? Não entendi. É pra eu falar de novo? Isso, em francês. Vocês não quiseram falar francês? Agora o contexto, o plural aí. Vocês não quiseram. Vous n'avez pas voulu parler français? C'est ça, c'est la même chose. É tão lógico, só que às vezes a gente fica até meio, cara, será que é isso? É isso. Uhum. Entendeu? Bora lá. Agora aqui. J'ai voulu parler français. Beleza. Eu não quis. Como é que vai ser então? Je ne... Mas aí... Pode falar, pode perguntar. Pera. Mas aí não é haver, né? Não, o avez é o do vous. Do... J'ai, vous avez. Tá bom? Ou eu posso pronunciar G. Só que se eu colocar a pronúncia com G dessa forma, deixa eu já te explicar. Tudo tem um motivo, tá? As coisas não acontecem de forma aleatória, tá? Olha só. Como que eu pronuncio aqui esse JE, eu, em francês? G. Je. Je. Esse G que você falou é esse aqui, ó. G. Entendeu? G. Ah, Esse G, eu entendo aqui, ó. G. Esse aqui, ó. Je. Je. G. Tá. Porque aqui é um som de O, é tipo jo, jo. Só que eu coloco um biquinho. Jo, jo, je. Entendeu? Uhum. Aqui, então, para o aluno não se confundir nesse je, G, e acabar falando G, aqui, G, como você acabou de fazer, je, e aqui a gente vai trabalhar ele aberto, Gé. Então, je de eu é mais fechado, tipo, je. Isso é porque é o som da letra O, do português, não, perdão, é o som do O no português, tá? Porque no português a gente fala O, no francês é só uma coisa. No português acaba ficando... É o seguinte, é isso aqui, ó. Quando você trabalha apenas a letra o E ou o E no francês, é isso aqui, ó. E. Você fala o som do O, como se tivesse o som, tá? Som de O mais biquinho. Então, olha só. O. Agora a gente trabalha o biquinho. O, E, E. Vai lá. E. Mas faz o som primeiro, vai. O. Sutil, bem sutil, ó. O. Agora com o biquinho. E. Agora vamos adicionar a consoante, la consonne J. Vamos adicionar o J. Vai ficar? Je. Vamos lá. Eu quero. Je veux. Eu vou. Je vais. C'est ça. Je vais. Beleza? Agora aqui, j'ai. Abertinho. J'ai. Como se fosse assim, ó. J'ai. Pronto. J'ai. Então, quando eu utilizar o avoir, j'ai. A chance de você errar a pronúncia desse e se confundir com esse é ínfima. Ela cai lá para
Zero, basicamente. Porque você deixou a informação organizada, o cérebro assimilou de forma correta, é isso. Pronto, você não precisa decorar nem nada. Você entende. E quando eu digo sim, é intrínseco, é inerente a nós, tá? Aham. Já. Então, olha aqui. Eu quis. Como é que eu vou falar? Primeiro J'ai esse aqui. J'ai voulu voulu quoi? parler français. Très bien. Então, na negativa, como é que vai ficar? Lembre-se, no passé composé, eu sempre vou trabalhar o ne e o pas no verbo auxiliar. É isso. Sempre, 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 tá? Então, vai Então, ficar pronome ne verbo pas. Então, olha só, eu vou quebrar aqui a estrutura, tá? Ó, vou quebrá-la. Isso aqui, ó. Por que que houve o apóstrofe? A elisão. Por conta disso. Je é. Je é. Opa! Já. Sempre quando eu vir palavras com apóstrofe, elas se fundiram, agora elas são uma. Então, eu tenho que respeitar o som. Já. Já. Agora a gente vai quebrá-la de novo, tá? Porque nós vamos trabalhar a negação. Então, a negação, ela funciona sempre dessa forma. Pronome, ne, verbo, pas. Tá certo aqui, Rafa? não, tem que juntar ali. E como é que é o nome disso? Élision. Parfait. Élision. Tout à fait. C'est ça. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Antes, o j'ai, né? Na afirmativa, o aí, o som ficava aberto aqui, né? J'ai. Agora, olha onde é que foi parar. Né. Então, aqui, ó. Je n'ai pas. Ou seja, eu não quis. Je n'ai pas voulu. Como é que fica, então? Eu não quis? Je n'ai pas voulu parler Falar français. francês. Isso. Vai lá. Je n'ai pas voulu parler français. C'est ça. Je n'ai pas voulu parler. Esse, no verbo infinitivo, pode falar assim, ó, parler. Nunca iremos pronunciar esse R, tá? Igual no português. Falar, andar, cantar. Com os verbos com o sufixo ER, a gente não pronuncia. Ele vai ficar assim, ó. O som dele vai ficar assim, ó. Deixa eu colar aqui. Vai ficar dessa forma. Parler. J'ai voulu parler. Oh là là. Français. J'ai voulu parler français. Entendeu? Aí, para a gente terminar, coloque apenas, por exemplo, eu não quis falar francês. Je n'ai pas voulu parler français. Très bien. Agora uma pergunta. Eu não quis falar francês? Je n'ai pas voulu parler français. Très bien. Agora na afirmativa, eu quis falar francês? Je vais pas parler français. Eu não, quis. Je vais Essa parler aqui, ó. français. Calma, que aí você puxou para o presente. A gente tá, ó, eu quis falar francês? Então, olha só. Tá. J'ai voulu parler français. Très bien. Vai lá com mais naturalidade, que aí você, com segurança que você estava fazendo. J'ai voulu parler français. C'est ça. Très bien. É isso. E agora, para a gente terminar, eu quis falar francês. J'ai voulu parler français. Bravo. Félicitations. Franchement, Merci. pour une personne qui, je vais dire, n'étudie pas le français depuis longtemps, tu as géré. Ou seja, para uma pessoa que não estuda francês há muito tempo, muito bem, parabéns. Foi muito bem. Entendeu, Rafa? E aí, gostou? Gostei, muito legal. Ótimo. Aí, o que que acontece? Em cada lição, todo o meu material é próprio, tá? Então, eu mesmo que desenvolvi cada lição. Em uma lição aqui do Fale Francês de Verdade, é como se fosse 6 lições em uma, tá? Então, dá mais ou menos 12 horas de curso com uma lição, tá? Só que, quando eu trabalho uma lição com você, imagine, em uma lição você estará trabalhando ali 6 lições, ao todo 12 horas de aula. Então, como eu te falei, princípio de Pareto. Em 1 hora eu consigo fazer com que você aprenda 12 horas de aula, se você fosse
Ou seja, é realmente para facilitar e otimizar, porque tempo, hoje em dia, né? Hoje em dia não, sempre foi o nosso bem maior. Saúde e tempo são os nossos maiores bens, né? Bens, É. quero dizer. E a gente tem que dar valor. E eu dou valor aos meus alunos, principalmente porque eu já passei muito perrengue e perdi tempo e perdi dinheiro e sei lá, vi, não? Aí, Rafa, eu só preciso saber contigo, então, essa questão para eu te passar o orçamento. Vou te explicar como que funciona. Rapidinho, eu vou só tirar aqui gravando, que eu não gosto de deixar essas coisas, como é que fala? Aí pela internet, tá? Tá Rapidão. bom. Cadê aqui? Tá bom, tá bom. Então, Rafa, só para eu falar aqui, eu tenho um canal lá no YouTube. Se você está assistindo esse vídeo, siga-me lá também. Ah, você está vendo o vídeo aqui, né? No YouTube. Leandro Fontebassi. É isso. Rafa, foi um grande prazer, tá? E aí, gostou? O que Prazer. você achou? Gostei, muito legal. Deu Eu para, entre aspas, praticar um pouquinho? deu para lembrar de umas coisas e achei bem interessante, sério, muito bom. Sim, mas é essa questão. O foco é fazer com que você seja independente, entendeu? É isso. Hoje mesmo, aquela hora que eu te mandei mensagem, eu tava com uma aluna VIP, só que era particular aqui em Brasília. Uhum. Aí ela tá, acho que na quarta aula. Hoje, a aula de hoje, eu ensinei como fazer perguntas, as formas de se perguntar, né? Eu sei que ela ficou tipo, muito feliz, porque ela já Uhum. tinha tentado aprender inglês, passou por aqueles perrengues, sei que você já sabe, que eu já fico até falando demais disso, né? E ela achava que fosse burra. Ela falou isso. Ah, mas cachorro, desculpe. Ela achava que fosse burra. E Uhum. eu, inúmeras vezes, quando eu estudava francês, eu pensei, cara, eu devo ser muito burro, porque eu não conseguia, sabe? Pensei que o Uhum. problema estivesse em mim. E muitas pessoas pensam que o problema está nelas, e não está. Está na Uhum. forma com a qual elas estudaram, o idioma foi apresentado, seja inglês, francês, espanhol, qualquer outro idioma, tá bom? Uhum. Então Tá é bom. isso, Rafa. Você teve vraiment um plaisir. Aí a gente vai se falando pelo WhatsApp, tá? Au revoir, à la Au prochaine. revoir. Merci. Salut. Tchau, tchau. Tchau.